não tem de dia nem tem hora. Kyoto Motors é especializado em Toyota. Lido com injeção eletrônica, caixa diferencial, motor, suspensão, fazem revisão. Kyoto Motors, com isso te digo tudo. Kyoto Motors, na Duque de Caxias, 712. A cidade toda na melhor. 87,9. Agora na Rádio do Coração, Diálogo Fraterno, um programa de conteúdos edificantes, levando a palavra da doutrina espírita a todos os corações. Muito bem, são 8h04. Muito bom dia para você nesse sábado, 19 de outubro. Que sábado sensacional. Agradecemos a Deus por mais um dia maravilhoso que está nos proporcionando, né? Aqui na Fronteira da Paz, sensacional. Dia lindo, lindo, lindo. É realmente para abrir a janela e agradecer a Deus. Obrigado por mais um dia, né? Vamos começar mais uma programação na Rádio do Coração, Diálogo Fraterno. Hoje trazendo um tema no qual nós vamos batendo desde quinta-feira, perdão. Tema importantíssimo, gente, viu? Às vezes o pessoal passa desapercebido, né? Perdão. Isso deixa para lá. Não é bem assim, não, né? As pessoas estão aqui hoje para nos trazerem mais informações. Bom dia a todos. Vamos começar com a oração do dia, né? Da abertura, com o Vanderlei. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, Sabatini, ouvintes da Nova Aurora. Que a paz de nosso Mestre Jesus inunde nossos corações neste momento. Aqueles irmãos que costumeiramente colocam a sua água para receber a irradiação deste momento, dessas preces, estão convidados a colocar a sua água aí na sua residência para receber essas energias e vibrações positivas, que nesse dia possamos realizar um excelente programa e que possamos estar aprendendo com Jesus a misericórdia divina. Convido a todos para acalmarmos juntos nossos corações e mentes através da oração. Senhor Jesus, Mestre de infinita bondade e de infinita misericórdia, rogamos em Teu nome que esta energia de amor possa estar chegando a todos os lares, onde haja dor, a lágrima, conflitos, que possa receber a esperança neste momento da reconciliação. Nosso mestre nos orienta dizendo que temos que perdoar. Neste dia tão importante em que esse tema vai ser abordado, desejamos que todos estejamos de corações abertos, sem ressentimentos, sem mágoas, assimilando as energias do amor. Que a Tua luz possa penetrar, Mestre, através do Teu Evangelho, levando esclarecimento, levando esperança, coragem, porque é preciso coragem para perdoar. Que a Tua luz possa brilhar, Mestre, que todos nós sejamos beneficiados por ela neste dia. Que as águas que estão depositadas em Teu nome possam receber a influência desta vibração de amor, que a medicação invisível possa penetrar sobre as águas e que todo aquele irmão ou irmã que destas águas beber com fé, que possam obter sobre elas a medicação adequada para o tratamento que tem necessidade. Que assim seja. Muito bem. A oração do dia, né? As pessoas que estão aí com a aguinha, gente, né? Eu ouvi falar que o pessoal, você pode, inclusive, não deixar terminar e repô-la, né? Colocando, né? Que aí pode fluidificando durante toda a semana aí, né? Com certeza, assim, né? A reposição da água, para que
durante toda a semana ela tem água, e no próximo programa, sempre colocando para receber essa irradiação. Teve uma irmã que inclusive ligou aqui, dizendo que ela só toma a sua medicação diária com a água irradiada. Olha aí, viu? Funciona, né? Vamos dar o nosso bom dia aqui também, pessoal. Jane Prestes está ligado conosco, Luísa Mota também, bom dia. Elisete Alves também já está conosco. Vamos dar um segmento aí, então? Como é que nós estamos? Quem é o próximo aí? É o Augusto. Augusto. Vamos dar bom dia, Augusto. Bom dia, nosso irmão Sabatini, bom dia a todos os ouvintes. Nosso tema de hoje vem do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Vamos ver por que Jesus tinha essa preocupação de nos despertar para esta atitude tão nobre. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoares aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai não vos perdoará vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então aí, queridos irmãos, por que será que Jesus nos recomenda o perdão? Bom dia a todos, queridos amigos da Nova Aurora, companheiros do Diálogo Fraterno. Falamos sobre perdão. Tem uma música do Benito de Paula, intitulada Do Jeito que a Vida Quer. Ele diz assim: ninguém sabe a mágoa que trago no peito. Quem me vê sorrindo assim desse jeito, nem sequer sabe a minha solidão. Quer dizer que todas as mágoas, todo ressentimento, todo rancor, se a gente não tratar tudo isso, quando ele se instala em nós, no início, nós provocaremos sim um desequilíbrio psíquico, um desequilíbrio orgânico. O desequilíbrio orgânico são as doenças visíveis do nosso corpo físico. O desequilíbrio psíquico são as doenças da alma, a depressão, a ansiedade. Então, todo aquele que não perdoa é como aquele que atira uma flecha incandescente. Vai queimar primeiro a sua mão. Assim, não perdoar, nós revidamos a violência recebida, dando o troco na mesma moeda. E também, aquele que não perdoa, ele contraria a lei divina, porque as leis divinas, elas nos trazem de retorno aquilo que nós entregamos no nosso meio, a lei do retorno. E por que é tão difícil a gente perdoar? Porque o ressentimento, ele nos pede vingança. E eu espero que até o final do programa a gente reconheça que nessa vida a única coisa que nos pede revide seja o amor. Então necessitamos de mecanismos para nos libertarmos dessas energias malsãs acumuladas. Benito de Paula diz no peito, mas essas energias estão lá guardadas nos porões da nossa alma, naquelas gavetinhas secretas, escondidas. Então, é claro que nós necessitamos, meus irmãos, necessitamos uma comunhão com Deus maior para nos libertarmos dessas energias negativas. E isso quer dizer que necessitamos, sim, de uma brandura de coração, ou seja, ternura. Necessitamos renúncia, ou seja, temos que abrir mão do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho.
e também a aceitação. Precisamos aceitar que somos espíritos imperfeitos como os outros, ou seja, todos precisam de perdão. Necessitamos do perdão uns dos outros. Mas por que perdoar? Se as pessoas nos ofendem, ainda nós temos que perdoar. Por que nós precisamos perdoar? Antes de responder, né, gostaria de abordar um aspecto prático do perdão, que é o seguinte: muitas vezes a gente ouve falar sobre o perdão, da necessidade de perdoar, e achamos que nós não temos esse problema, essa dificuldade. Não achamos que temos que perdoar. Então, uma coisa muito interessante de nós fazermos é nós analisarmos as situações que nos magoaram e perceber o que nós sentimos. Porque perdoar é esquecer as ofensas. Mas nós não temos como esquecer, né? Nós temos memória. Muitas vezes é um fato, uma situação, uma briga, uma discussão, um evento, um fato que aconteceu, e isso está na nossa memória. Então a gente fica pensando assim, mas então eu não vou perdoar, porque isso aí eu jamais vou esquecer na minha vida, né? Mas é o esquecimento emocional. Basta a gente analisar. Não sei se já aconteceu com alguém aqui, os ouvintes, com certeza aconteceu. Quando nós lembramos de alguma coisa que nos magoou, prestem atenção. Quando a gente conta para alguém, ou quando a gente pensa naquilo, a gente sente tudo de novo, né? A gente sente o coração acelerar, a gente chega a suar, a gente se irrita novamente, até sente ódio novamente, só de lembrar daquela situação. Então, isso, meus irmãos, é sinal de que nós não perdoamos. Porque da memória não vai sair. Mas nós podemos analisar se nós já conseguimos perdoar, se nós conseguimos contar aquele fato para alguém, ou se nós conseguimos reviver aquela situação na nossa mente de uma forma tranquila. Porque isso muitas vezes nos acontece. Nós achamos, não, falar sobre perdão, nem vou ouvir, porque isso nem é para mim. Eu não tenho que perdoar ninguém, não tenho mágoa de ninguém. Será? Bom dia aos ouvintes e aos colegas, né? E, Marcia, até nesse caso que tu falou, né, quando nós lembramos de alguém que nós nos desentendemos ou ficamos com algum ressentimento, tudo vem à tona, eclode, né? Então isso mostra o quão prejudicial é para nós termos ressentimentos. Porque se acaso tu tá bem e alguém chega e te lembra alguma situação que te magoou e tu vem aquilo tudo de novo, quer dizer que o quê? Aquilo tá em ti. Então aquilo tem te prejudicado. E muitas vezes tu não percebe. É aquela azia, gastrite, não consegue dormir direito. Então, por isso a questão do perdão das ofensas é algo que está dentro de nós e está nos prejudicando. Mesmo que muitas vezes até silenciosamente. Porque eu falo muito, nós temos o estudo com os guris, com a gurizada, né, que eu falo, e eu falo muito para eles a questão que jovem muitas vezes está naquele sistema de brigar, o menino quer mostrar que é mais homem que o outro, aquela coisa. E aí eu conversando com eles, imaginemos assim, tu vai num lugar, tu chega num lugar, tu não conhece ninguém. O quão é bom tu chegar num lugar que tu não conhece ninguém e tu vê alguma pessoa que tu gosta, que te afiniza. Tu vai te aproximar dela, tu vai conversar, tu vai ter assunto. E do contrário, se tu chegar num lugar e tem pessoas que tu não gosta, que tu tem raiva, tu tem ressentimento, como é que tu vai te sentir? Então, por isso que é importante, por isso que Jesus fala, reconcilia-te com o teu adversário enquanto a caminho. Não podemos deixar para depois. Por que deixar para depois? Temos que resolver agora, temos que procurar entender, muitas vezes a questão do perdão é que nós não nos colocamos no lugar do outro. Nós não colocamos no lugar do que o outro está sentindo naquele momento. A gente não sabe a dificuldade do outro. A gente não sabe a sua capacidade de entendimento. Às vezes a pessoa nem sabe por que está nos ferindo, né? Então a gente tem que procurar
em Jesus essa calma, essa serenidade. Isso chama-se egoísmo, né? Júnior, faz parte daquela aceitação que eu estava falando antes. Às vezes a gente escuta as pessoas dizerem assim, ó, eu sou correto com todo mundo, né? Então se errarem comigo eu não perdoo. Então a aceitação, reconhecer que nós somos imperfeitos, né? Então nós necessitamos, né, do perdão. Então a gente, eu sou correto com todo mundo, mas a gente comete erros também. Somos semelhantes, necessitamos que os outros nos perdoem. A gente não pode ser egoísta a esse ponto de não ver, né, algo que está tão aparente, né? O egoísmo é algo ainda muito latente nas nossas vivências diárias, até em família a gente vê isso, né? Eu gostaria, dando um bom dia a todos, de tentar responder a pergunta do Augusto, por que perdoar? Então, eu gostaria de contar uma pequena história do próprio Evangelho da mulher adúltera. Jesus, ele estava escrevendo na praia, na areia, e os fariseus trouxeram uma mulher que tinha sido pega em adultério. E aí perguntaram se ela tinha que ser morta, lapidada. Uma lapidação é a morte por apedrejamento. Jesus não mostrou nenhuma alteração no comportamento dele, seguiu escrevendo na areia, e os fariseus seguiram insistindo, como tentando obter uma resposta para a execução. Jesus, sem levantar a cabeça, disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, o que significa, o que Jesus quis dizer com isso? Que o erro daquela mulher, se podemos dizer assim, naquele momento, que tinha sido o adultério, existem muitos erros que nós cometemos no dia a dia. E assim como aquela mulher, ela vítima, né, daquela sociedade hipócrita que vivia naquela época, e que também ela era necessitada de perdão, todos nós, com os nossos erros, cometemos, também nós desejaríamos também o perdão. Então, o perdão, quando você fala no perdão em libertar por quê? Porque quando nós nos vinculamos a alguém, um processo de desarmonia, uma rivalidade, um desacerto, nós como que nos prendemos por algema a esse alguém. Então, por onde nós formos, aquele pensamento que nós temos uma desavença com alguém vai junto com a gente, nós estamos algemados. No momento que nós rompemos essas algemas através do perdão, nós nos desvencilhamos. Então, como dizer, eu estou perdoando o Augusto, agora cabe a ele aceitar o meu perdão ou não. Se ele não aceitar o meu perdão, ele vai ficar e eu vou seguir em frente. Eu não vou estar mais algemado com ele. Então, o perdão é isso, é o libertar-se, né, ou tentar libertarem as partes envolvidas, e ao mesmo tempo também é desejar para que exista condescendência conosco quando nós erramos. E nós erramos todos os dias. E muitas vezes, aqueles que se retiraram para o primeiro, quando Jesus falou, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra, os primeiros a se retirarem foram os mais velhos. Por que será que foram os mais velhos? Os que tinham mais experiência de vida, e por sinal, certamente os que tinham cometido o maior número de erros em suas existências. Quer dizer, eles estavam repletos de erros, mas eles queriam fazer justiça pelas próprias mãos. Então tá aí, então, por que precisamos perdoar, né? Porque todos nós também precisamos ser perdoados, nós também cometemos faltas graves, né? E aqueles que dizem assim, eu perdoo, mas não passa mais na minha frente. É o perdão da boca para fora, né? Perdão dos lábios. Que muitas vezes as pessoas se contentam, vamos dizer assim, com isso. Dizer que tá bem, não, tudo bem, tá perdoado, mas ó, vai pela sombra, eu fico aqui, não quero te ver mais, não vou no mesmo ambiente que está a pessoa. Então, será que realmente este é o verdadeiro perdão? É o perdão que Jesus nos exemplificou? E aí, nesse ponto aí que o Augusto levantou, né, é a questão, a partir do momento que nós sabemos que existe reencarnação, então não resolve nada.
Tu não pode até não enxergar aquela criatura toda uma vida, né? Nunca mais. Te muda da cidade, foge daquela criatura que tu te estressou, que tu não perdoou. Mas e as leis de Deus? Aí, de repente, na outra encarnação, tu casa com ele. Na realidade, eu acho que na realidade... Ou sogra, né? Na realidade, nós tornamos prisioneiros de nós próprios, né? Sem perdão, né? Até porque, eu acho que o Marci falou aqui, as palavras têm que ter atitude também no perdão, né? Claro, não adianta, né? Da boca para fora, porque o que vale são os nossos sentimentos, né? Como falou o Senerelli, a gente se aprisiona, né? As pessoas que têm dificuldades umas com as outras, elas criam uma ponte magnética entre elas e elas ficam se alfinetando, se atirando, né? Energias deletérias, maléficas, que prejudicam, que alteram, que desequilibram. Tá? E muitas vezes a gente está se sentindo mal, está com uma dor de cabeça, está desarmonizado, está triste, né? Desanimado, e muitas vezes, mas não acontece nada, mas muitas vezes é essa ponte magnética que eu tenho construída com outra pessoa, porque nos desentendemos, porque brigamos, porque não nos aceitamos, e a gente acha que não, mas ele está lá do outro lado, mas olha, o pensamento é vida. Então, nós conseguimos criar essa ponte e conseguimos nos atingir. Posso estar eu aqui e a pessoa, o meu desafeto pode estar no Japão, não interessa. Né? Fato de termos essa animosidade nos liga. Então, e que a ciência vem nos dizer hoje, né? Da importância dessa libertação, né? Dessas mágoas, o prejuízo que nos trazem, né, Vanderlei? Aqui no item 6, eu vou fazer a leitura, porque é muito importante nós saber o que implica a falta de perdão, né, que vai muito mais além do que nós imaginamos muitas vezes por falta de conhecimento, e a doutrina espírita nos esclarece dizendo assim: há na prática do perdão e na do bem em geral mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente, com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservam rancor. Com isso, o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou suas caras afeições. É preciso ver esse fato, neste fato, a causa da maioria dos casos de obsessão. Então quer dizer que morto, muitas vezes a gente pensa, né? Morreu fulano, me livrei do meu inimigo, morreu. Mas na verdade, pior, ele está livre para nos perseguir. Então a gente tem que prestar atenção. E muitas vezes a gente diz assim: não, mas eu ando direitinho, ele não vai me alcançar. Mas como diz no Evangelho ali, muitas vezes eles atingem as nossas mais caras afeições. Não conseguem nos atacar diretamente. Então, a gente, não faço nada errado e não vai me alcançar. Mas aí é um filho, é uma esposa, uma mãe. Né? É por isso que Jesus nos colocou a necessidade, né? Como o Júnior colocou, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto a caminhe com ele, né? Porque enquanto nós temos o nosso inimigo às nossas vistas, nós estamos observando todas as suas atitudes, né? E quando ele está no plano espiritual e que nos persegue por ódio, por rancor, por mágoa, por ressentimentos, muitas vezes nos prejudica e nós não estamos vendo, né? Não está sob o nosso controle. Então fica muito difícil essa situação, né? Bom, perdoar, né? Nós todos temos que perdoar. E como é que nós podemos pedir perdão? Tem até essa pergunta, chegou para nós. Como podemos perdoar alguém que já desencarnou? Da nossa irmã Cristiane da Vila Real. Olha aí.
Então, aí também diz no Evangelho ali, ó, que muitas vezes nós estamos juntos e perdemos a oportunidade de nos perdoar. E aí, Deus até permite essa perseguição, essa obsessão, não é? Para que a gente se transforme. Então, aí também diz, né, Vanderlei, que do inimigo, muitas vezes, nós podemos fazer um amigo. Isso. Então, com a nossa mudança, com a nossa melhora, Cristiane, não é? Nós nos educarmos, os nossos sentimentos, procurarmos uma religião que nos oriente, que nos ajude a nos libertar das nossas imperfeições, nós vamos, né, pedir perdão a Deus pela pessoa que nós tinha desavença, né? Quanto a essa pergunta, diz aqui no Evangelho assim: Deus não deixa que aquele que perdoou seja alvo de vingança. Então, tá aí a chave, né? Quando perdoamos, Deus não permite que nós sejamos alvo de vingança. Como o Senerelli colocou, estamos livres das algemas que nos prendia a essa pessoa, né? Estamos livres porque perdoamos. Nessa pergunta aqui, né, o Vanderlei já respondeu, mas também é importante, como podemos perdoar alguém que já desencarnou? Nós também temos que perceber que parte nós fizemos disso aí. Nós temos que pedir perdão também, muitas vezes, porque às vezes nós não sabemos o que levou a pessoa a nos ferir. Então é importante que nós amemos. Nós podemos, nesse caso, nós podemos orar por esse espírito, pedir a Deus que ilumine e gradualmente limpar o nosso coração. Lembrar que ele é um espírito e que algo talvez o levou a errar conosco. Então não sabemos, mas é um espírito, é um irmão. Isso aí é algo bem interessante, né? E muito prático, porque muitas vezes nós nos queixamos das pessoas, nos sentimos ofendidos, agredidos, magoados, e muitas vezes fomos nós que começamos. Isso é algo bem interessante da gente analisar, porque muitas vezes a nossa tendência é nos colocarmos como vítimas, né, dos outros, que os outros nos perseguem, que os outros nos prejudicam, e muitas vezes não analisamos sinceramente o que desencadeou isso, o que começou essa situação. Muitas vezes fui eu, né? Numa resposta grosseira, numa falta de atenção. Então, temos que não nos colocar nessa situação de vítimas, analisar a situação, e mesmo que não tenhamos nós começado, né? O que interessa agora é acertar, né? Como nos diz o Evangelho, aproveitar que estamos juntos nesta encarnação. Como disse o Vanderlei, estamos vendo, estamos convivendo, temos a oportunidade preciosa. Vamos acertar. E essa parte de vítima, a gente sempre transfere a culpa para o outro. Não, né? Sim, sempre os outros. Sempre os outros que começam, né? Exatamente. Seu Sabatini, antes já vai ser o comercial? Seguidinho nós vamos passar. Pois não. Recebemos mais uma outra pergunta e também fala da questão do perdão. É nossa irmã Elisete. O perdão do homem tem a mesma validade do perdão de Deus? Eu acredito que Deus, ele não precisa perdoar, né? Deus não está comprometido com quem quer que seja. Ele é a fonte suprema do universo. Nós, seres imperfeitos, que nos endividamos com o mau uso do nosso livre-arbítrio, que precisamos. Deus, pelo contrário, ele fornece as possibilidades infinitas para que a gente venha se reconciliar e se perdoar. Então, Deus é todo amor, toda bondade. E nós, seres espirituais, no caminho da evolução. E nessa caminhada cometemos deslizes interpessoais, entre todos nós. E nós precisamos, então, à medida que vamos amadurecendo psicologicamente, espiritualmente, a gente vê que, como eu falei anteriormente, para nós seguirmos em frente, nós temos que nos liberar a retaguarda. Então, como que nós vamos conseguir desejar sermos felizes lá na frente, se nós temos pendência na retaguarda? Então, nós temos que nos desfazer através do entendimento,
através de tornar aquele pretenso inimigo como nosso amigo, para que a caminhada seja feita em conjunto. Todos nós caminhamos, a nossa caminhada é individualmente, mas o despertar é coletivo. Então nós não podemos ter essa pretensão de querer despertar se nós temos alguma mágoa, algum desentendimento na retaguarda. O perdão, as pessoas dizem, mas então tem que sair aqui na rua agora e começar a pedir perdão para quem... O ideal seria isso. Mas o perdão é um processo de criação. Tolerar uma pequena circunstância já é um tipo de perdão. Quando nós começarmos a construir isso aí, um tijolo em cima do outro, um esquecimento de algo que nos disseram, às vezes uma indireta que nos dizem, e a gente já fica, né, já cria algo, uma animosidade. São esses pequenos esquecimentos do dia a dia que vão construir um perdão mais concreto no futuro. Então, perdoar é isso. Não entendo o perdão como um perdão absoluto de chegar e dizer, olha, tu me fizeste tal coisa, não existe mais, não. É uma construção. É uma construção do dia a dia. Então, não vamos nos cobrar, é uma perfeição que nós ainda não estamos, nós estamos recém construindo. E o perdão é esse processo, é um processo que nós vamos dilatando no dia a dia através da nossa transformação moral. Como perdoar? Como uma pergunta que fez anteriormente. Como vamos perdoar alguém que já desencarnou? Bom, se não existe a possibilidade de fazer o entendimento quando em vida, pela nossa transformação moral, mostrar para essa pessoa que nós cometemos algum deslize com ele, que nós temos um sincero propósito de mudança, embora cheio de perfeição ainda, mas tentar reparar, digamos, a nossa falta com essa pessoa, através de um processo, quem sabe, ajudar um familiar que está reencarnado, passando por dificuldades. Tivemos uma rixa com um pai de família que já partiu para o plano espiritual. A família ficou em dificuldades. Quem sabe, como não temos mais essa possibilidade direta, como nós já não estamos a caminho, como fala o Evangelho, quem sabe procurar essa família que ficou com dificuldades financeiras, ou até de amparo emocional, nós procurar essa família e levar esse processo de perdão, digamos, indireto. Estamos ajudando aquela família que, ao mesmo tempo, aquele que está no plano espiritual vai ver e vai sentir grato por nós estarmos realmente com sérios propósitos de mudança e ajudando a própria família. Aí está a importância do trabalho no bem, Cinerelli. Só o amor cobre a multidão de pecados. Muito bem, vamos tomar um cafezinho, né? Em seguida a gente retorna aqui com você. São 8 horas e 36 minutos. Você acompanha na Rádio Nova Aurora FM, Diálogo Fraterno. E pode mandar suas perguntas aí na linha 3243-3220, tá bom? Recicle Arma, um grande abraço para você, a Denise Porto, né? Denise Porto, Éder Pires também, a Maria Monitor também que está ligado conosco, Elisete Alves também. Bom dia para todos. Rapidinho, a gente está de retorno com você, tá bom? Eu só queria... Pois não. Tá fora do ar. Não, estamos no ar ainda. Tá bom. Seguidinho a gente retorna, tá bom? Segura aí. 87,9. Apoio cultural. JR Turismo convida. Excursão para o Rio de Janeiro, jogo do Grêmio e Flamengo, dia 23 de outubro. Valor ida e volta R$300, sem o ingresso. Excursão a Passo Fundo para o Santuário de Maria Elizabeth, dia 24 de novembro e 8 de dezembro. Valor ida e volta R$100. Nos próximos feriados até o final do ano, excursão a Caxias do Sul, ida e volta R$100. Informações na Manduca Rodrigues 506, próximo ao INSS. Telefone 3243-3000 e 999-48-2536. JR Turismo, segurança e credibilidade aos seus passageiros. Ferragens Porto Seco, material hidráulico e tudo em ferragens, mangueiras e conexões hidráulicas, montagem e prensa de mangueira hidráulica para máquinas, caminhões, tratores, industriais e carros, mangueiras para compressor e lava-jatos, com máquina especial para cortes, sem deixar resíduos. Ferragens Porto Seco, sempre a melhor opção. Na Dom Pedro II, 1028, bem no acesso ao Porto Seco, ao lado do antigo endereço. Fone 3242-3169. Apoiando a Nova Aurora FM. Ferragens Porto Seco. Pra encontrar o que você precisa, a maior facilidade é o
Guia Cidade 39686868 39686868. Guia Cidade 39686868. A melhor informação 39686868. Você tem nossa atenção. Fone Guia Cidade, maior facilidade. Acesse guiacidade.com.br. É só ligar. Delta Oeste, artigos militares para policiais, bombeiros, confecções bordadas industriais de todos os tipos. Também roupas para civis, calça jeans, camisa social, bonés, tênis e mochilas. Delta Oeste, na Rua Senador Salgado Filho, 1212. Fones 3244-5505 ou celular 996721956. E-mail deltaoeste@outlook.com. Delta Oeste, tudo em artigos militares e policial. Nova Aurora FM. Você está ouvindo Diálogo Fraterno, um programa de conteúdos edificantes, levando a palavra da doutrina espírita a todos os corações. Oito horas com 39 minutos, já estamos de retorno com você no programa Diálogo Fraterno da 87,9 Rádio do Coração, né? Temos também o Carlos Alberto Itapicança, está ligado com a gente também, o Robson Bueno também, bom dia a todos, né? Seguindo hoje na programação da pauta do dia, perdão, né? Uma palavra tão pequena, mas tão difícil de a gente assimilar isso, de como fazer isso, né? É a transformação, né? Estamos falando aqui, nós somos imperfeitos, nós estamos exatamente aqui para a evolução, né, gente? E o nosso orgulho, muitas vezes, nos faz pecar cada vez mais. Então, isso que nós temos que ter humildade, reconhecer os nossos erros e pedir perdão, saber pedir perdão também, principalmente perdoar, né? Júnior, você, Júnior? Isso. Sabatini, o pessoal ficou da semana passada duas perguntas e eu vou ler aqui uma delas, depois a outra. Eu engravidei com 17 anos. Minha filha já estava, digamos, programada para mim? Bom, nós podemos responder da seguinte maneira. Nós não podemos... Melhor, quando nós reencarnamos, nós temos uma linha axial, podemos dizer assim, que são alguns pontos principais que estão planejados para acontecer na nossa vida, como a família, como o casamento, a profissão, o gênero de morte. Isso são pontos principais que são planejados. Todo o caminho, todo o entremeio dessas, nós vamos construindo através do nosso livre-arbítrio. Nós não podemos dizer para essa ouvinte que fez essa pergunta que ela estava planejada para ficar grávida aos 17 anos. Isso. Isso aí é algo que nós não temos condições de dizer assim era para ficar grávida, não era para ficar. O que nós podemos te responder é que, com certeza, todas as consequências das nossas escolhas, certas ou erradas, são aproveitadas por Deus para que a gente evolua. Todas as pessoas envolvidas na situação aprendem alguma coisa. Porque Deus é maravilhoso. E nós temos até uma certa dificuldade de entender a logística divina. Mas é exatamente isso que acontece. Nós reencarnamos com alguns pontos principais planejados para acontecer e depois nós vamos construindo a nossa vida. Poderia a tua filha estar neste planejamento para ser recebida por ti mais para frente, não aos 17 anos?
poderia. Né? Mas o que interessa é que, com o uso do teu livre-arbítrio, tu recebeste ela com 17 anos. Deus aproveitou essa oportunidade para que tu evolua, para que a tua filha evolua, para que toda a tua família que ficou envolvida nesse recebimento desse espírito, que teve também essa oportunidade maravilhosa de estar reencarnado, que todos aprendessem. Né? Porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor. Então, tu pode ter a certeza, nós não podemos dizer assim, ó, fiquei grávida com 17 anos, com 14 anos, com 15 anos, porque era para ser assim. Né? Não. Nós fazemos escolhas. E Deus aproveitou a oportunidade que tu criaste junto com o pai da tua filha para que esse espírito viesse. Antes da hora, talvez, mas o que interessa é que veio e que tu tens que aproveitar para crescer, para evoluir, para fazer bem a tua parte de mãe, que não é pouca coisa, né? Encaminhar um espírito para Deus, receber o espírito, ter o espírito sob tua responsabilidade para educar, para orientar, para encaminhar para Deus, para ajudá-lo a tornar uma pessoa de bem, porque esse é o papel dos pais, né? E é uma oportunidade maravilhosa para ti, como mãe, né? É uma responsabilidade que Deus te deu, porque tu tem condições, né? Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, aproveita, né? Aproveita a experiência como mãe, aproveita a convivência com a tua filha, ama, porque é para isso que Deus nos criou, né? Para amar. Seu Sabatini, temos uma outra questão também do sábado anterior, que é do Edilson Marques. Por que sonho à noite? Nós temos, podemos dizer assim, vários tipos de sonho. O sonho faz parte também do nosso metabolismo humano, né? E nós temos dentro nós temos no livro Missionários da Luz, no capítulo No Plano dos Sonhos. Então eu recomendo que as pessoas possam colocar no Google No Plano dos Sonhos Missionários da Luz e ler esse capítulo, é muito interessante. E é bastante técnico as informações que tem ali. Mas, em síntese, nós temos alguns tipos de sonhos, e aqui me permito catalogar em dois, né? O sonho, digamos, mais físico e o sonho espiritual. O sonho físico é aquele tipo de sonho que nós temos com o nosso dia a dia. Muitas vezes as nossas preocupações do dia a dia nós levamos para a hora de dormir e muitas vezes sonhamos uma atividade que temos que fazer, que nos preocupa, né? Ou daquilo que nós estamos mais vinculados no dia a dia. E o sonho espiritual, que convém esclarecer, não é o sonho espírita, é o sonho espiritual, é como nós somos, quando nós descansamos o nosso corpo físico, o nosso espírito ele se desliga e retorna momentaneamente à espiritualidade para ter uma vida de relação com aqueles que ele sintoniza na espiritualidade. Então, muitas vezes, quando nós dormimos, nós nos desprendemos e podemos sonhar com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, ou até, como nós falamos há pouco, até com nossos próprios inimigos, vindo nos cobrar através dos sonhos. E muitas vezes nós lembramos e muitas vezes nós não recordamos. Então as pessoas dizem, eu sonhei com um familiar esta noite, me deu uma orientação assim, como se ele estivesse vivo. Então é algo muito profundo, né, de a gente poder fazer essa explicação que nesse livro nos explica melhor, mas em síntese são nesses dois tipos de sonhos, né? Envolve muitos outros, que ficaria muito extenso aqui e ocuparia muito tempo, um lapso de tempo muito grande para a gente responder. Muito bem. Como tu disse, parece que eles estavam vivos, mas eles estão vivos no mundo espiritual, né, Cinerelli? Claro. Sabatini, nós temos então o convite para o nosso Evangelho na Praça. Ah, sim. Podemos divulgar agora aí? Sim, importantíssimo. Então, toda quinta-feira, queridos irmãos, às 17 horas, esse grupo espírita, Diálogo Fraterno, que somos nós aqui, convida todos a
a participarem ali no obelisco da praia do Parque Internacional, né? Ali nós temos o estudo do Evangelho, o atendimento fraterno, livros para empréstimo. Todos são bem-vindos. E participem. É a oportunidade da gente estar junto nessas tardes bonitas de primavera aí, falando dos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Beleza, né? Não tenha vergonha, viu, gente? O pessoal tá ali, são gente igual a gente. Então chega lá, né? Olha, quer conversar? Pode chamar, inclusive, né, do lado, as pessoas de repente têm algum questionamento, né, Augusto? Perfeito, né? Perfeito. Pode perguntar lá sem problema nenhum. Assim como também aqui, né, gente? Pode fazer suas perguntas, seu questionamento, através da linha 3243-3220. Nós temos nossos faces também, né? Nosso WhatsApp também, sem problema, viu? Seja qual for a religião que você pratique, né? Tá com suas dúvidas, liga para cá, sem problema nenhum, né? Pois não, Augusto. O nosso irmão Senerelli levantou uma importante coisa sobre o perdão ali, né? Que muitas vezes nós temos vontade de perdoar, né, Senerelli? E ficamos guardando um momento ainda. Nós que temos que fazer esse momento já, levantar e ir. Porque a doutrina espírita nos diz também, né, Senerelli, que aquele que toma a iniciativa, né, muitas vezes não fui eu que magoei, não fui eu que feri, não é? Mas até aquela desavença lá. Então, vamos dizer, aquele que toma a iniciativa de pedir o perdão, está dando um passo na sua evolução. Então vai lá, meu irmão, né? Vai lá, se está com essa mágoa, que se está com essa pedrinha no seu caminho, né, incomodando, vai lá agora, toma a iniciativa, né? Não pensa, fui eu, foi ela, foi ele, né? Vamos começar uma nova fase, uma nova etapa. Crie coragem, vá lá, peça perdão, mesmo que não foi você que começou, peça perdão, tome a iniciativa, procure a pessoa, peça desculpa por uma atitude, por um erro, se explique, ou não se explique, só chegue lá e abrace e diga que sente muito, que sente falta, que quer estar junto, que quer voltar às boas, que quer fazer as pazes, né? Faça a sua parte. Deus vai ficar satisfeito com essa atitude. Com certeza, Marci. Recentemente aconteceu o caso aqui de um irmão que ligou aqui para a rádio, foi atendido ao telefone, né? Estava muito ressentido, estava distante do irmão dele, fazia muitos anos, né? E pediu uma orientação para que a gente pudesse dar entendimento para ele, o que a doutrina espírita nos dizia, né? E a gente orientou ele para buscar a reconciliação com o irmão, né? E alguns programas atrás, para nossa felicidade, ele ligou dizendo que está feliz, que está junto com o irmão, que abraçou o irmão depois de muitos anos e que estava preparando um churrasco para comemorar. Então isso é muito gratificante, né? A gente saber que existe o amor acima de tudo, né? E às vezes, dependendo só de uma pequena atitude nossa, né? Um passo, um abraço, né? Seguindo o exemplo do nosso Mestre Jesus, temos que fazer a nossa parte. Atitude como essas aqui, gente. Deixa eu falar para você da Daniela Morales, que diz o seguinte: assisto o programa todos os sábados e me sinto cada vez mais fortificada. Tive muito mal e depois desse programa mudou minha vida. Tive uma perda e isso está me ajudando. Acordo às 6 da manhã com a vontade de escutar a rádio. Agradeço muito. Daniela Morales. Praticar o perdão, né, Sabatini, é um exercício de justiça divina. Um exercício de humildade, né? Então, como os colegas disseram, né, muitas vezes a gente está no lar com alguém, com alguma questão particular guardada, né, como disse lá no início, lá no porão da nossa alma. E esse talvez seja um momento, né, de nos desvestirmos da nossa veste, do orgulho ferido, né? E aí, como disse, né, o Augusto, conversar com a patroa, aliás, até eu acho que patroa já é um indício, né, de que algo está errado, chamar de patroa. Mas já é num sábado, né, num sábado de sol desses, né, como tem casais que dizem, a gente não vai dormir com nenhuma desavença, né? Vamos conversar, vamos nos despir, né, de todos, vamos ser humildes, né? Então a gente tem que buscar humildade. E essa humildade a gente busca fazendo uma elevação, né, do nosso pensamento
porque a Marci falou um pouco isso também, né? Questão de sintonia. Nós vivemos, né, na nossa terra, né, um plano de provas e expiações, temos muitas sintonias negativas. Para a gente se libertar disso aí, nós precisamos nos elevar um pouco. Ou seja, buscar uma conexão maior com Deus, porque muitas vezes a gente está necessitado e acha que Deus tem que vir até nós. E, na verdade, somos nós é que temos que nos elevar. Então, quando a gente se elevar, a gente vai perceber o quanto pequeno nós somos e como a vida é curta. Se a gente não buscar hoje aquele familiar, né, que está ali, às vezes, na hora do almoço, na janta, um colega, até na rua, né, se alguém, como disse o Senerelli, né, se a gente sair, decidir agora, abrir a porta da nossa casa e sair para a rua, a gente vai encontrar muita oportunidade de trazer para alguém uma palavra assim, de orientação para o dia de hoje. Porque é difícil a gente começar essa jornada de trabalhador espírita, que eu não sei o que eu vou fazer amanhã, mas hoje nós já temos muitas oportunidades de abrir a porta da nossa casa, já começamos escutando o programa, e assim vamos nos harmonizando, né, para o dia. Hoje não vamos esgotar esse programa, mas falando nisso aí, né, Jean, para a gente não perder tempo, muitas vezes a gente está num velório e assim, chega aquela pessoa lá de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre, lá, vem e chora desesperadamente ao lado do caixão, não é? E a gente vê, por que será que chora? Muitas vezes é o remorso por não ter pedido perdão, não é? Por não ter se reconciliado com essa pessoa enquanto está aqui na caminhada. Então não podemos deixar para depois, como disse o Jânio. A hora é agora de nos libertar das mágoas em nosso favor, não é? Jesus diz ali no Pai Nosso, Senhor, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que nós estamos fazendo isso? Eu gostaria de dizer para a Daniele, né? Daniela Morales. Daniela. Gostaria de dizer, Daniela Morales, que nós ficamos muito felizes, né, de saber que o programa está sendo útil para ti e dizer que realmente esse é o objetivo do programa. Levar às pessoas os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, porque esse é o grande objetivo da doutrina espírita, né? É consolar através do esclarecimento. Porque muitas vezes nós estamos tristes, estamos desanimados, sem esperança, por falta de esclarecimento, por falta de conhecer as verdades que a doutrina espírita nos traz e que nos dão esse consolo, esse alívio, que nos dão coragem, que nos dão força para que a gente continue firme na nossa caminhada, superando os obstáculos e nos esforçando para nos tornarmos pessoas melhores. Obrigada pela tua contribuição. É muito importante para nós sabermos que o programa está alcançando o objetivo que se propõe. Isso é maravilhoso, né? As pessoas começam, né, a falar para a gente, nós pegamos durante toda a semana, as pessoas falando, né, que se emocionam, inclusive, né, com a programação. Então, isso para nós é ótimo. Levanta às 6 horas da manhã, vamos lá, né, que nós temos gente para atender aí, né? É ótimo, você não tem ideia com a satisfação que a gente tem, né, quando recebe durante toda a semana as ligações, né, pelo WhatsApp, enfim, né, olha, a programação tem que ter até meio-dia, viu, Júnior, né? Vai ter que ser. Mas isso é maravilhoso, né? A Clarice Corrales também, que está ligado conosco, muito bom dia para vocês, viu? Bom, depois não, Vanderlei, depois não. Para coroar, né, possamos dizer assim, o nosso estudo de hoje, eu queria fazer a leitura do item 15 aqui, que chama bastante atenção, essa partezinha que diz assim, perdoar aos inimigos é pedir perdão a si mesmo. Perdoar aos inimigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, por que quereis que Deus faça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência?
Ó, aí, ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo, nada tenho contra meu próximo. Carlinhos? Pois não. Quando Jesus disse para nos reconciliarmos com os nossos adversários, enquanto estamos a caminho, não quis dizer que tenha que ser lá no finalzinho da vida, né? Do sujeito tá lá no caixão, aí tu chega para pedir perdão. Isso aí, o ideal é que seja no início, no meio, quando diz que a gente está no pleno vigor das nossas forças, né? Que a gente possa reparar os nossos erros, porque no final da vida é uma época de descanso, é uma época que a gente praticamente, até o próprio trabalhador, né, espiritual, não é necessário que ele exija tanto como no meio, né, quando ele estava mais produtivo. Então, esse perdão, essa reconciliação, nós temos que fazer o quanto antes, seja no vigor da nossa mocidade. Esse é o mais efetivo. Cinderela, você falou uma coisa importante aí, né? Que as pessoas que estamos ouvindo hoje, agora, que tomem atitude, né? De chegar, de repente, estar tomando chimarrão, tomando cafezinho, pensando, né? Por que eu não fiz? Faça agora. Né? Tome atitude agora. Levanta daí, né? Segue escutando a Nova Aurora, mas vai lá, faça, né, a sua parte, né? Olha, gente, vem aqui, né? Eu quero reconciliar, ou como dizia Marcinho, não faça nada, dá simplesmente um abraço também que funciona, né? E muitas vezes a outra também está com a mesma intenção. Sim. E ninguém toma decisão. Né? Então, isso justamente por nosso orgulho ainda, nós somos muito orgulhosos ainda, né? E também uma certa, acho que não é a causa principal, mas uma certa timidez, né? Será que eu vou procurar a Marci? Como ela vai me receber? Sim. Então, na realidade, essas perguntas não devem ser feitas. Eu tomei uma resolução de perdoar. Como vai ser recebido, não me diz respeito. Mas com certeza vai tocar essa pessoa. Num primeiro momento, ela até pode dizer que não aceita o perdão, vai elencar seus argumentos, mas aquilo vai ser uma sementinha que vai ser plantada e ela vai refletir e, com certeza, esse perdão recíproco vai se completar. Então, é importante, né? Todos nós temos dificuldades. O fato de nós estarmos aqui hoje não significa que nós não tenhamos que fazer os nossos pedidos de perdão também. Porque nós somos espíritos também de caminhada imperfeitos, né? E tomar também essa resolução de procurar aquele que porventura exista alguma diferença, com certeza o dia vai transcorrer muito melhor para nós. Né? Então, que a gente possa ter, se não tomar essa decisão hoje, que comece a considerar a possibilidade com muito mais concretamente, para que isso ocorra o mais breve possível. E quanto àqueles que já partiram pelo plano espiritual, a prece sincera e também atitude. Perdão é atitude. Não adianta perdoar por carta, por e-mail, por WhatsApp. Perdão é olho no olho. É o abraço, é o aperto de mão, é o pedir desculpa e vamos superar as diferenças que tivemos até hoje e daqui para frente vai ser uma nova caminhada para todos nós. Mas podemos começar com uma carta, né? Não, é uma quebrada do gelo, né? Eu vejo assim, mas vamos... É que o perdão é um processo, né? Claro, dá o primeiro passo. Claro, isso aí. Pessoal, tá na hora de terminar? Não, só uma coisinha que nós falamos muito no perdão, muito bem falado, né, pessoal? E só que assim, às vezes, dentro da família existem rusgas e ressentimentos que acabam afastando os familiares. Então, vamos perdoar, como disse o Cenerelli, vamos perdoar o pai, a mãe, o irmão, alguém que de alguma forma nos ofendeu, porque eles são nossos entes queridos, eles estão, não é em vão que estão conosco nessa caminhada, então não vamos deixar, como disse o Jânio, não vamos deixar para depois, para se escabelar na hora do que o caixão tá ali, deitar, e não vamos abraçar hoje, vamos pedir perdão, embora talvez o outro seja o que começou esse ressentimento,
Nós vamos perdoar, não vamos perder tempo, porque não é à toa que estamos juntos. E para deixar um gostinho de quero mais, né? E para a gente tratar no próximo sábado, temos que falar do auto-perdão. Isso, eu não tinha lembrado Né? disso. O auto-perdão, porque nós falamos muito do perdão em relação aos nossos companheiros de caminhada, e muitas vezes nós estamos enredados, com dificuldade de caminhar, porque não nos perdoamos de coisas que nós cometemos, né? Que erramos. Só nós soubemos. Exatamente. Então, fica para o próximo programa, né? Começarmos já com o auto-perdão no próximo programa. Muito bem, vamos mandar um abraço também a Juan Santana, bom dia, Eduardo Souza também, Nélida Regina Nunes também ligado conosco, né? Quem vai estar fazendo? Vanderlei, por gentileza. Senhor, nesta hora queremos agradecer as bênçãos que se derramam sobre nós, sobre todos os nossos irmãos, ouvintes desta rádio, sobre todos os lares que possa estar chegando esta mensagem de amor através do Evangelho de Jesus. Que a tua luz, Mestre, possa penetrar sobre todos os cantos e recantos da nossa escola terrena. Que todos nossos irmãos estejam recebendo esse lenitivo de amor. Onde haja guerra, que possa retornar a paz. Onde haja a desarmonia, que possa retornar o equilíbrio. Onde haja lágrima, que possa chegar a consolação, que as esperanças sejam renovadas a cada dia, Senhor. Que nesta hora possamos estar levando esse lenitivo de conforto àquela pessoa que está enferma, para que possa melhorar na sua saúde, saúde física, mental, saúde orgânica, saúde espiritual. São tantas necessidades, Mestre, que as tuas bênçãos possam nos trazer o equilíbrio e o refazimento. Agradecemos por este dia, por esta oportunidade, e que todos os lares estejam abençoados, Senhor. Que assim seja. Nós temos aqui, a gente vai fazendo, viu, Júnior? Tu é responsável por isso. Eu dei um recadinho. Você é responsável por isso, viu, Júnior? Aqui, ó, a Nélida Regina Nunes pergunta o seguinte, gente, vamos ter que... Como perdoar alguém que não temos contato? Já teve contato, né? Se teve algum erro, teve contato, né? Agora, porque não tem contato, por quê que não tem esse contato, né, gente? É aquela coisa, vamos dar o primeiro passo. Manda mesmo por carta, não tem mais, né? Manda ela pelo WhatsApp. Alguma coisa você vai ter que encontrar, né? Um meio você vai ter que ter. Se não tiver mais... Oração. Pois é, o Cinderelli falou, faça uma boa de uma oração, então. Né? Pelo menos se reconcilie com si próprio, primeiramente, né? Se houver oportunidade de contato, gente, não pense duas vezes, vai lá, abraça, beija, pede perdão, é o que você vai se sentir muito melhor, tenha certeza disso. A pessoa que perdoa, sente-se, desamarra, né? Liberta-se de uma vez por todas, né? A Lisa Gomes também, bom dia para vocês. Bom, encerramos, é isso? Pois não, Só um momentinho, eu tenho que mandar, tenho que mandar o coraçãozinho, ó, para Helenita, para Lise e também para o seu Levi, né, o seu Sérgio. Pensamento não tem fronteiras, né, Carlinhos? É assim, né? E o amor também não pode ter fronteiras. A gente manda o coração aí, mas esse coração vai longe. Vai longe, vai longe. Vamos lembrar aqui, Evangelho na Praça, toda quinta-feira, né? Às 17 horas, no Obelisco do Parque Internacional. Estudo do Evangelho, atendimento fraterno, livros para empréstimos. Grupo Espírita Diálogo Fraterno está convidando, viu? Aberto a todos, né? Vamos conversar sobre os ensinamentos de Jesus. Brasileiros e uruguaios. Brasileiros e uruguaios, né? Finalizando aqui, ao contrário do que podemos pensar, o perdão não é um presente que você dá ao outro, mas sim a você mesmo, viu? Quando você consegue perdoar, se torna capaz de compreender que a única pessoa que se machuca ao guardar as ofensas é você mesmo. Perdoa, gente, você não tem ideia como é bom isso, né? Muito obrigado, tenham todos uma ótima semana, bom final de semana a todos e até sábado que vem, viu? Fechamos mais uma programação aqui do Diálogo Fraterno. Muito obrigado a Deus por nos proporcionar mais essa programação maravilhosa. 9h07, a gente vai fazer um bloco de apoio, voltamos rapidinho, segura aí. Você ouviu aqui na Rádio Nova Aurora FM, Diálogo Fraterno.
87,9 FM. Mais música, mais qualidade. Essa é a rádio 87,9. Apoio cultural. Apoiando a programação da 87.9,